Olá, pessoal, eu sou a professora Lázara Alzira. Nossa aula de História de hoje será uma revisão de um tema extremamente importante para você, estudante e candidato às provas do Enem, a Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 a 1799. Bom, para isso vamos relembrar a nossa expectativa de aprendizagem, compreender a origem da Revolução Francesa e a relação de gênero no tempo e no espaço, entendendo, distinguindo a ação do sujeito histórico, homens, mulheres e crianças, ao longo da história da humanidade. Sendo assim, nós avaliaremos competências e não apenas conteúdos, certos de que uma mesma pergunta pode ter assuntos relacionados e as várias disciplinas, como a geografia e a história, por exemplo. Vamos ver como. Então, nós precisamos perceber como valorizar a ação dos movimentos sociais em prol da democracia e da desigualdade de direitos. Precisamos identificar a ausência da mulher nas narrativas históricas tradicionais e também desenvolver atitudes contrárias ao racismo, ao preconceitos e a qualquer forma de discriminação. Então, para isso, nós precisamos entender uma série de fatores, como a origem da Revolução Francesa, o que foi esta revolução para a humanidade, a crise do plano político, o aumento da desigualdade social, perceber claramente a divisão de classes entre clero, elite e terceiro estado. Como aconteceu a queda da Bastilha, foi o fim do absolutismo. Napoleão Bonaparte, os 18 Brunários e a Comuna de Paris, que põe fim ao bonapartismo, ok? Então, vejamos aí o que foi a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais, das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, foi um movimento de contestação do governo imposto pelo antigo regime, ou seja, norteado pelo iluminismo, movimento cultural, filosófico, político e social, que colocava a razão como a melhor forma para conquistar, emancipar a liberdade e a autonomia. Então, esses ideais e seus pensadores se concentravam na capital francesa. Esse movimento era contrário ao absolutismo presente em toda a Europa. Então, vejamos aí, nós temos uma organização social do antigo regime através de uma pirâmide. Então, nós temos que perceber que este episódio, ele causou enorme repercussão na Europa e nos demais continentes também, servindo de exemplo para vários movimentos eclodidos, não só neste período, mas até 10 anos depois, nós aqui no Brasil tivemos forte influência aí da Revolução Francesa. Então, nesta época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. A Revolução Francesa foi resultado de uma crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Então, essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que exigia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Então, vocês percebem aí que o primeiro estado, lá no topo da pirâmide, está o clero, logo abaixo vem o segundo estado, que é representado pela nobreza. Ambos, eles têm direito a terras, a cargos, a prestígios, a privilégios e também isenção fiscal. E como base da pirâmide, nós temos o terceiro estado, representado pela burguesia, mais os camponeses, que eram os chamados sans-culottes. Esses tinham as obrigações e os impostos. Então, essa revolução também
abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa, ela só foi possível graças à popularização de ideais do iluminismo. O historiador Éric Hobsbawm, ele afirma que a França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido a ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Então, este foi a obra da Revolução Francesa, segundo Hobsbawm. É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. Desta forma, a sociedade era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que nobreza e clero gozavam dos privilégios, como a isenção de determinados tributos, como nós já falamos, e o direito de cobrar impostos por suas terras. Então, essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. Então, o resultado disso tudo foi uma grande crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. Então, isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza. Segundo o historiador Hobsbawm, o Estado francês ele gastava cerca de 20% a mais do que deveria. Ele usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas e a inflação crescia rapidamente. Tamanha crise econômica demandava reformas, mas, como mencionamos, nobreza e clero não estavam dispostos nem um pouco a abrir mão de seus privilégios. E aí, em 1788, as colheitas na França haviam sido muito ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida, tanto no campo quanto na cidade. Então, logo em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social. O efeito disso foi que a crise instalada neste momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. Para contornar este cenário, os Estados Gerais foram convocados. A proposição do terceiro estado por voto individual foi rejeitada, o que motivou a criar uma Assembleia Constituinte. A população, então, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei mostrou-se contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população parisiense, conhecida como os Sans-Culottes, rebelou-se e atacou a Bastilha, que era o nome dado à prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês e símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Os privilégios feudais foram abolidos no começo ainda de agosto e no fim deste mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este talvez tenha sido um dos documentos mais importantes dessa época.
para a sociedade. Bom, nós tivemos então a consolidação entre os dois grandes grupos políticos que marcavam a Revolução Francesa, que eram os girondinos e os jacobinos. Esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos entendiam que as mudanças deveriam ser contidas, já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicalizadas. Enquanto os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam sua execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam-no ao esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Assim, o rei foi executado em janeiro de 1793 pela guilhotina que ele mesmo tinha inventado. Veja só como são as coisas. Então, a partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos e só foi finalizado com o golpe dos 18 Brunários, organizados por Napoleão Bonaparte. Então, quais foram as consequências de tudo isso para o mundo? Com a democracia jacobina, os girondinos e a alta burguesia francesas redigiram uma nova constituição para a França, restauraram algumas medidas como o voto censitário. Então, foi um período autoritário no qual o exército francês foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Foi uma época de terror. Além disso, houve resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. Por isso, passaram a defender a implantação de uma ditadura no país sob o governo de uma figura forte, autoritária. Desta forma, nasceu aí o apoio a Napoleão Bonaparte. E com ele aconteceram aí vários fatores, como o fim dos privilégios de classe na França, o fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, início do processo de quedas do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes e, por fim, a imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Bom, então, como vocês viram, este é um tema que poderá ser abordado não apenas nas questões de história, mas também de geografia, de sociologia. Portanto, os estudantes devem estar preparados para relacionar os assuntos entre si. Como já dissemos, as questões são elaboradas avaliando competências e não conteúdos. Assim, uma mesma pergunta pode ter assuntos relacionados, ok? Espero ter ajudado. Muito obrigada por hoje e até mais!